Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo vamos falar de dois nomes que foram cogitados aí no Vasco recentemente e foram descartados. Não dá pra jogar no Vasco nesse momento. E quero trazer aqui também uma matéria dos torcedores.com, onde coloca que o Vasco pensa em negociar Pedro Raul. E, sinceramente, essa matéria aqui expõe a 777 ao ridículo, cara. Aonde o Salgado foi amarrar o nosso cavalo, em família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo e falar aí dos jogadores que foram cogitados no Vasco, né, recentemente, por uma função que o Vasco precisa demais, que é ali para fazer o 5, o primeiro volante. Por exemplo, aí no jogo contra o Internacional, o Vasco conta para ser titular com o Cocão, jogador que veio aí do Náutico e não estava jogando lá, era a quarta, quinta opção, para você ver realmente que o Vasco necessita demais, né, dessa posição desse jogador. O Vasco vem atuando ali com o Jair, com o Galarça e tá um Deus nos acuda. O sistema do Vasco, defensivo do Vasco, piorou, porque os times adversários constroem muito ali por aquele meio, não tem aquele jogador que sabe preencher os espaços, sabe fazer aquele empate no 1 contra 1, e por esse motivo eu venho até defendendo aí a entrada do Rodrigo, tanto que é um jogador que nos ajudou. Sempre que teve como titular, o Vasco pontuou dentro da competição. São 6 pontos, esses 6 pontos o Rodrigo estava ali como titular. Mesmo entendendo que não é um jogador para ser titular absoluto, porque ainda é novo, né, precisa ainda viver um pouco mais no futebol, o momento de instabilidade, de pressão não é o ideal para o Rodrigo ser o jogador que vai resolver os nossos problemas ali em frente da área, protegendo o sistema defensivo. E 2 nomes foram cogitados aí recentemente, que foi o caso do Souza, né, o jogador que teve uma conversa com o Paulo Brax, foi lá no CT, conversou, ele tem sim desejo de voltar, a questão não é financeira, né, ele não queria ganhar nada em cima do Vasco, queria ajudar. E por esse motivo tem a questão do joelho dele, ele teve uma grave lesão, foi pro futebol chinês justamente porque a intensidade lá é bem menor, e aí surgiu o nome dele nas últimas semanas. Mais informação do Flávio Dias, que foi descartado. Não dá pro Vasco nesse momento tentar a contratação de jogador ou apostar num jogador que vem aí com problemas físicos. É o mesmo caso do Bruno Zuculini, né, jogador aí do River Plate, que a gente falou no vídeo de ontem, né, jogador que passou pelo City, Valência, Raio Vallecano, passou no futebol italiano, mas vem de uma grave lesão e não vem jogando. Não dá pro Vasco apostar nesse tipo de jogador. Também uma informação do Flávio Dias, entrou em contato aí com fontes ligadas ao Vasco e o Vasco descartou totalmente esses 2 atletas, né? Vale lembrar que os 2 nomes para essa posição é o Cuejá e também o Campuzano. O Cuejá recusou aí, parece uma proposta do Corinthians, então a gente não sabe para onde o Cuejá vai ou se o Vasco tá no páreo pelas condições financeiras apresentadas nesse momento. E o outro jogador era o Campuzano, né, que tá lá na Turquia, o mesmo time que o Serginho tava lá jogando. Então o Vasco realmente está totalmente perdido no momento nesse mercado para essa função que o Vasco precisa demais. Um camisa 5, um camisa 10 e um atacante de lado de campo aí pelo lado esquerdo são fundamentais para o Vasco aumentar o nível técnico e poder respirar dentro do Campeonato Brasileiro. Agora eu queria destacar aqui com vocês uma matéria, cara, que chama muito a atenção e expõe a 777 ao ridículo. Cara, onde o Salgado foi amarrar o nosso cavalo, irmão. É brincadeira não. Claro que tem aqui parte da apuração, claro que tem também as informações recentes aí apresentadas sobre a questão financeira do clube. O Vasco deve isso, não repassa dinheiro para cá, promete contratações aí para a próxima janela, mas não sabe de onde vai sair o dinheiro. Então abre margem para esse tipo aqui de especulação. Agora, se tiver um pingo de verdade nessa matéria, um pingo, irmão, é muito preocupante, cara. E é o que eu venho falando aqui, esse cara tem que ser muito cobrado, seu Jorge Salgado, porque como eu sempre digo aqui, a 777 não veio bater na nossa porta. Foi o Salgado que foi lá pedir, pelo amor de Deus, me salva o meu mandato. Não é salvo o Vasco, não. Esse é meu ponto de vista. Mas vamos ler aqui a matéria juntos, família vascaína. Vou botar na tela para vocês, ó. Vasco estaria avaliando negociar Pedro Raul, que desperta interesse de clubes do Oriente Médio. Como eu disse, é uma matéria dos torcedores
Vamos ler aqui. Antes de mais nada, o Vasco da Gama está aberto a ouvir propostas pelo atacante Pedro Raul. Alguns clubes do Oriente Médio já estão de olho no jogador de 26 anos e disposto a investir uma quantia significativa para tirá-lo do gigante da colina. Os torcedores.com apurou que Pedro Raul tem a anuência do técnico Maurício Barbieri para seguir no Vasco. No entanto, o treinador entende que o clube necessita reforçar as finanças para organizar as contas do departamento de futebol. Além disso, o diretor executivo Paulo Brax está tentando usar a criatividade para trazer dinheiro novo para São Januário. Isso porque os executivos da 777 Partners ainda não liberaram a verba para o clube se reforçar na próxima janela de transferência. Diante desse cenário, o Vasco precisa vender jogadores. Além de Pedro Raul, Paulo Brax já trabalha com uma lista de jogadores negociáveis que não serão utilizados pela comissão técnica na sequência da temporada. E aqui a matéria segue falando aí de possíveis times interessados lá do Oriente Médio no Pedro Raul, cara. E isso aqui não passa de uma brincadeira, de uma sacanagem, repito, se tiver um pingo de verdade, né? O que foi prometido pro Vascaíno era que o Vascaíno não ia ter problemas com dinheiro financeiro, né? Em contratações de jogadores, em salários, não ia levar essa fama de mal pagador, né? De caloteiro que tá tendo aí agora no mercado. E aí você vê uma desculpa aí dos executivos da 777 dizendo que não gostou da forma que foi conduzida essa cobrança aí das torcidas organizadas e gosta desse tipo, cara. Esse tipo aqui de situação que acontece com o Vasco. Fama de mal pagador, não paga o Nacional, não paga o Atlético Tucumã, não repassa o dinheiro do Andrei, e aí você vê até o Andrei aí fazendo corpo mole, não querendo ir para campo. Então, sinceramente, cara, o que foi feito com o Vasco pelo presidente do Vasco e escolher essa empresa, irmão, a gente tem que até tomar cuidado aqui com as palavras. Porque assim, nesse momento, pode chegar até alguém aqui e falar assim, Thiago, mas tem que vender o Pedro Raul correndo, não joga nada, foi um péssimo investimento, família vascaína. Claro que uma temporada não pode ser comparada com outra, né? Tem toda uma questão de pressão do Vasco lá no Goiás, mas a gente trouxe aqui recentemente, lá no Goiás, o Pedro Raul viveu a mesma dificuldade no início do Campeonato Brasileiro. A gente citou aqui, em 9 rodadas pelo Goiás, ele tinha feito 3 gols. No Vasco, nesse momento, ele fez 2. Depois desandou a fazer gol. Ali no final do primeiro turno e no segundo turno ele fez 17 gols. 17 gols. Uma outra promessa que foi feita para o Vascaíno é que o Vasco não ia montar um elenco, se desfazer do elenco, montar um elenco, fazer outro elenco. Porra, faz parte do processo para você ter um time competitivo, você manter bons jogadores e aí reforçando ano após ano. Claro que o Pedro Raul, ele vive um péssimo momento, mas é um contrato de 3 anos, ele tem que ficar, cara. Ele tem que ter ali... Se a análise é que o trabalho do Barbieri vai ter continuidade, porque entende-se que reforçando o elenco ele vai conseguir entregar mais, tem que ter essa análise pro Pedro Raul também. É uma análise técnica. Agora, se você for levar pro lado financeiro, onde o Vasco não teria mais problemas, irmão, não sei porque o Vasco foi vendido. Sinceramente. Tá? Eu defendo aqui o modelo da SAF, agora como a gente pontuou, cara, não deveria ser feito esse negócio pelo Jorge Salgado ou escolher uma empresa que tá cagando e andando pro Vasco. Porque se de fato for verdade aqui, eles têm interesse de vender o Pedro Raul, vai acontecer isso com o Piton, vai acontecer isso com o Marlon Gomes, vai acontecer isso com outros jogadores que se destacarem e o Vasco nunca vai pensar em ser competitivo e nunca vai pensar em ter um time forte. Porque a ideia dos caras não é essa, não é fazer futebol. Não é fazer futebol. Então, pelo amor de Deus, se isso aqui for verdade, se tiver um pingo de verdade, o que eu venho falando, tem que cobrar muito o seu Jorge Salgado. Porque não está entrando dinheiro novo dentro do Vasco. Tá? Claramente os caras estão operando com o dinheiro do próprio clube. E como a gente trouxe aqui recentemente a matéria do UOL, né, tem como sim o Vasco romper com a 777 se os aportes não acontecerem. Então tem que fiscalizar. Agora, você acredita, de fato, que Jorge Salgado, Duque Estrada vão fiscalizar alguma coisa? Por isso que eu sempre falo aqui, né, cara, a próxima eleição é torcer muito para que um candidato da oposição entre. Espero que o Levin esse ano venha a ser candidato do Vasco para, irmão, vasculhar tudo isso aí. Tudo isso aqui. Não é uma questão de defender a 777. Você pode defender o modelo. A empresa você não tem que defender. Porque as últimas notícias são muito preocupantes aí pro futuro do nosso Vascão e pro presente. O presente, porque se promete reforços, mas cadê o dinheiro? Vou ficando por aqui, família vascaína. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.